Bem-vindas e bem-vindos todas e todos. Eu sou Fábio Mortara, primeiro coordenador-geral do PNBE. Fundado em 87, o PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais, é uma entidade empresarial não corporativa, formada por empreendedores de todos os portes e ramos de atividade econômica que lutam pelo fortalecimento da democracia e da cidadania. O PNBE busca mobilizar a sociedade para construir um ambiente socialmente justo, economicamente forte e inclusivo, ambientalmente sustentável, democraticamente estável e eticamente respeitável. No espaço democrático, somos apartidários, apoiamos políticas públicas e projetos identificados com o nosso ideário, tem um ideário de longa data, né, Percival? E, ao mesmo tempo, em que combatemos os clientelistas, antiéticos, corporativos e ineficientes. O foco atual da gestão do PNBE, o foco da gestão atual do PNBE é o combate, né, Luiz, à desigualdade, um tema urgente no país e no mundo, que é a fonte de desumanidade, de insegurança alimentar, nós temos ainda gente no Brasil com insegurança alimentar, e de tantas outras mazelas. A desigualdade é também uma forte ameaça à democracia. Com muito prazer, recebemos hoje 5 candidatos ao cargo de vereador da mais importante cidade deste continente sul-americano. Antes de passar a palavra ao Luiz Meyer, que vai apresentar os nossos convidados, convido a todas e todos, tem um material, inclusive, na mesa, né? Os que estão aqui, especialmente os que estão pela primeira vez, ou mesmo que não seja da primeira vez, a dar uma olhadinha nesse material e a se juntarem, a fortalecerem o PNBE. É um convite que fica aqui e, em geral, tem funcionado, né, Luiz? O pessoal se entusiasma do nosso jeito PNBE de ser e adere a nós. Venham fortalecer o PNBE, que é uma iniciativa muito especial de cidadania empresarial que busca um país melhor, mais justo, mais sustentável e democraticamente mais forte. Com a palavra, Luiz Vilaça Meyer. Bom, gente, bom dia, boa tarde, né? É um prazer ter todos vocês aqui. Vou falar muito rapidamente sobre algumas coisas que o Fábio até já estava comentando antes. O que é, quer dizer, o que faz e como é o fator multiplicador do PNBE. Né? O PNBE é um ambiente de pensamento. Então, significa que todas as ideias há abertura para serem discutidas e todos os que participam do PNBE são multiplicadores. Né? O PNBE, como ao longo do tempo, ele foi o nascedouro de inúmeras instituições que estão por aí, fortes, defendendo temáticas muito importantes, e podemos mencionar algumas como o Instituto Etos, SOS Mata Atlântica, a Catu, tem uma série de Instituto São Paulo contra a Violência, tem várias instituições muito relevantes que, ao longo do tempo, foram criadas por membros do PNBE a partir das discussões que foram feitas aqui dentro. Né? O PNBE também participa institucionalmente de alguns fóruns, então tem um assento no Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, no Instituto São Paulo contra a Violência, no Conselho Municipal do Emprego e Trabalho, não é isso? E muitos membros do PNBE têm atividades para além de empresariais, são atividades empreendedoras, do ponto de vista também social, cultural, educacional, tem muita coisa acontecendo. Né? Então, esse é o grande fator multiplicador do PNBE e das conversas que a gente costuma ter aqui. Tá? No primeiro semestre, nós tivemos aqui com alguns candidatos, pré-candidatos naquele momento a prefeito. Foram convidados naquele momento os 3 que estavam melhor, já pré-candidatos lançados e melhores posicionados, e a previsão, como está acontecendo agora, era, no segundo semestre, ter com candidatos a vereador. E todos vocês que estão aqui, muito obrigado por aceitarem. Os seus nomes foram ou levantados dentro do próprio PNBE ou pelas campanhas. Tá? Então, a gente conta muito com esse ambiente de construção coletiva. Tá? Bom, eu vou ler aqui
a mini bio de vocês. Débora Lima, aqui à minha direita, é professora formada em matemática, mulher preta e periférica, residente do Capão Redondo. Atualmente é presidenta do PSOL no estado de São Paulo e ainda compõe a coordenação nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. Mãe solo de 4 filhos, Débora é fundadora da primeira cozinha solidária do MTST, projeto de alimentação gratuita que já entregou mais de 4 milhões de marmitas para a população e hoje é política pública criada por Guilherme Boulos. Suas principais pautas são políticas públicas voltadas para a economia de cuidados, direito à cidade, primeira infância e juventude e o combate à fome. Bem-vinda, Débora. Eliseu Gabriel é professor de física pela USP, deu aulas no ensino público, universidades, cursinhos e no telecurso da TV Cultura. Vereador pelo Partido Socialista Brasileiro, está no 6º mandato. Foi secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo de São Paulo. É autor de importantes leis, como a da área escolar de segurança, semana de leitura, obrigatoriedade do teste do coraçãozinho e das comissões de enfrentamento à violência nas escolas. Também são de sua iniciativa a lei que criou o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Fórum Municipal de Proteção e Defesa Animal. Flávio Almeida, republicanos, 43 anos, casado, uma filha de um ano, professor de educação física e pedagogo, cristão, missionário, envolvido em diversas ações sociais, morador do distrito do Campo Limpo, e que tem uma história de vida muito rica que o impulsiona. Harold Tal, está ali, PSDB, presidente do Zonal Bela Vista do PSDB, candidato a deputado federal em 2022 pelo PSDB, membro do Conselho de Administração da APMEC Brasil, ex-presidente da ABAMEC São Paulo, sócio da Técnica Assessoria de Mercado de Capitais, ex-presidente do Clube Círculo Maccabi, professor de MBA da URM, Universidade Roberto Miranda, ex-membro do Conselho do Clube Hebraica. Rodrigo Goulart, aqui à minha esquerda. Rodrigo Hayashi Goulart, 39 anos, é médico veterinário e político filiado ao Partido Social Democrático, PSD. Nas eleições municipais de 2020, foi eleito para seu 2º mandato como vereador da cidade de São Paulo. Entre as bandeiras que sustenta, destacam-se a defesa dos animais, saúde, mobilidade urbana, turismo, eventos e a promoção de esporte e da cultura. Representa o catolicismo, os micro e pequenos empreendedores e as comunidades japonesa e árabe do Brasil. Ele sugeriu aqui, o resto ele vai intermear na fala dele. Bom, então vamos passar a palavra por ordem alfabética a Débora. E então a ideia é que haja um primeiro circuito em ordem alfabética de poucos minutos. A gente sugere 5 minutos para uma primeira apresentação. Depois, algumas questões que são cruciais para o PNBE foram levantadas internamente e foram condensadas, já foram passadas para eles. A gente faz uma leitura rápida das questões e faz um segundo tour aqui, tá? E depois a gente abre para questões de todos, tá bom? Estou aqui. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Fiquei muito feliz pelo convite, agradecer aqui a PNBE por essa abertura desse espaço com representantes dos diversos partidos. Eu acho que isso é a nossa democracia, né? Então, parabenizar vocês por essa iniciativa. Quero saudar os meus companheiros que estão aqui, candidatos também. Foi meio apresentado na minha mini-bio, mas eu gostaria de ressaltar. Eu me chamo Débora Lima. Hoje estou presidente do PSOL no estado de São Paulo, a primeira mulher negra a presidir um partido dentro desse estado. Também sou coordenadora nacional do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, movimento ao qual tenho muito orgulho. E
uma mãe solo de 4 crianças. Já morei nos 4 cantos dessa cidade, de norte a sul, leste a oeste. Hoje estou morando na Zona Sul, no fundão do Capão Redondo. Tenho 4 filhos. Dentro dos meus 4 filhos tem uma menina, a Grace Kelly, que é PCD. E, para mim, quando eu comecei a entender política, né, e isso veio muito de quando eu entrei para o MTST, uma das maiores dificuldades para mim foi enxergar gente na política como eu, com a minha história. Eu, por exemplo, assim, como tantas mulheres negras nessa cidade de São Paulo, eu senti a desigualdade na pele. Eu fui uma criança que, na minha infância, eu passei fome, tive que trabalhar com 10 anos de idade para ajudar no sustento da minha mãe. Vinha contra a maré que sempre quer empurrar a mulher preta para o subemprego, que mulher não pode ocupar espaço de poder e fala. Estudei a minha vida toda em escola pública e também faço muitos questionamentos dessa desigualdade, né? A pessoa que estuda a vida toda numa escola pública não consegue acessar uma faculdade pública, mas foi trabalhando como cozinheira que eu consegui pagar a minha faculdade de matemática. Tenho muito orgulho do movimento ao qual eu faço parte, porque foi um movimento que me fez entender a política, entender a importância de nós estarmos nesses espaços, da gente ajudar a construir esses espaços. No período da pandemia, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto iniciou uma campanha de solidariedade, e naquele período, a gente sabe que a fome é existente, mas naquele período as desigualdades da nossa cidade ficou escancarada. Então, eu, junto com Boulos, tive o privilégio de ser eu fui uma das idealizadoras do projeto das Cozinhas Solidárias e fui a pessoa que inaugurei a primeira cozinha solidária desse projeto, que hoje virou projeto de lei, né, que o Boulos levou no Congresso Nacional e conseguiu fazer com que isso virasse projeto de lei. E as Cozinhas Solidárias hoje, de forma coletiva, através de doação, nós já entregamos quase 4 milhões de marmita para as pessoas que têm a fome. Também tenho orgulho de fazer parte de um dos maiores movimentos urbanos do Brasil, que faz luta urbana no Brasil, que é o MTST, que faz o debate da moradia, da insegurança alimentar, do acesso aos direitos. É um movimento que, para mim, eu, quando conheci na necessidade, né, morando de favor, tinha acabado de ser despejada, fui atrás do movimento para conseguir ter minha moradia. E o movimento não só me deu a minha moradia, mas me deu consciência política. É um movimento que, no Brasil afora, já entregou mais de 15 mil moradias, como um movimento social organizado. E hoje eu estou nesse desafio. Quando eu olho a Câmara dos Vereadores, em toda a história, só teve 6 mulheres negras. E a gente também quer estar nesses espaços falando sobre as nossas histórias. E hoje eu estou nesse desafio, que é um desafio coletivo como candidata, de uma escolha das mulheres que moram na ocupação, que 70% das pessoas que lutam por moradia, que vão atrás de um movimento social, são mulheres, de diversas comunidades que eu rodo, nas periferias de São Paulo, que a gente vê que infraestrutura, saneamento básico não chega lá, a gente tem diversas preocupações e a gente sabe as necessidades que a cidade de São Paulo tem. E eu quero estar vereadora para estar nesses espaços e também pontuando e escancarando essas desigualdades e o quanto, para a gente, principalmente mulher, mãe preta, da periferia, o quanto diversas políticas públicas não chegam até a gente. Então, me coloquei nesse desafio, eu sou candidata, porque agora a gente quer falar de nós mesmos e a gente sabe política e a gente sabe o que precisa da nossa cidade de São Paulo. É isso, gente. Muito bom, muito obrigado. Débora, próximo a falar é o meu vizinho aqui, o Flávio de Almeida. Boa tarde a todos. Agradecer o convite da PNBE. É uma honra estar aqui sentado com os meus colegas e meus pares concorrentes aí à Câmara Municipal. Meu nome é Flávio, sou morador do Jardim Macedônia, ali bem na divisa do Capão Redondo, conheço bem, somos vizinhos ali. Eu moro ali desde que eu nasci e eu tenho um trabalho social na região há quase 20 anos. Desde sempre eu
me preocupei com a dificuldade que a região tem, né, segurança alimentar, fome e todo tipo de tragédia social. Eu sou nascido numa família que o meu pai foi embora de casa, eu era muito novo. Minha mãe acabou, assim, por conta dessa separação, se envolvendo com o alcoolismo. Meus irmãos se envolveram com o crime. E eu nunca usei droga, nunca roubei, trabalho desde os 12 anos e sempre senti uma necessidade de fazer algo pelo meu próximo. Então, depois que eu me converti ao Evangelho, comecei a me envolver com missões, ajudar pessoas no Amazonas, comecei a ajudar índios em Cananéia e ajudar as pessoas no meu bairro, as pessoas da comunidade que sofrem tanto com todo tipo de escassez. Por ter esse trabalho social, eu fui convidado a fazer parte desse pleito, fui convidado a sair candidato a vereador, e eu aceitei o desafio para tentar ampliar a ajuda que eu já ofereço aos meus irmãos na minha região, né? E o que eu tenho dito é que as pessoas elas precisam se envolver de modo geral com a política, né? Não só as pessoas da periferia, mas as pessoas de modo geral elas precisam se envolver com a política, porque quando a gente fala de segurança pública, a gente não tem que falar de aumento de policiamento, a gente tem que falar de cuidado de criança, a gente tem que falar de dificuldade que essas crianças têm. Eu sempre falo que a periferia, a favela, o lugar que a gente transita, é como se você colocasse uma criança num quarto escuro, deixasse ela por 18 anos dentro desse quarto escuro e depois você tirasse ela de lá de dentro, na expectativa que ela conseguisse trilhar o caminho sozinha. Ela não vai conseguir. Então, eu entrei na política para isso, para tentar representar o povo da periferia, para tentar batalhar por mais acessos, mais espaços, por tentar batalhar por um reconhecimento e uma quebra de parede, porque ninguém tem culpa de nascer pobre e também ninguém tem culpa de nascer rico. Então, a gente precisa quebrar essa parede que existe entre os povos na mesma cidade, como se nós fôssemos adversários. Então, a gente precisa trilhar esse caminho de uma maneira mais clara, mais ampla, com mais amor, para que a gente consiga se ajudar. Então, eu acho que a gente tem muito a fazer, assim, a gente está muito longe do que a gente deveria fazer, mas a gente precisa olhar para a população carente de uma maneira diferente, né? Eu costumo dizer não, é a realidade, 99,8% da população carente é pessoas de bens, mas elas são enxergadas como criminosos porque existem criminosos na região, e isso não é a verdade, mas para conhecer essa realidade é só entrando dentro desse cenário, só colocando o pé no barro, é só conhecendo as pessoas de verdade, para a gente conseguir atender elas nas suas necessidades e quebrar um pouco dessa cultura política que existe na nossa sociedade, onde o político tradicional ele entrega o que é obrigatório em forma de migalha, em forma de favor. Então, o que é de direito do povo tem que ser entregue para o povo como direito do povo, e não como favor do político para o povo. Então, eu acho que a gente precisa conscientizar a população de modo geral a respeito do que é a política, né? O político ele é o funcionário do povo, e as pessoas precisam se apropriar dessa autoridade, precisam escolher bem os seus candidatos, precisam saber, conhecer os históricos, conhecer o que as pessoas fazem, para que elas possam, de fato, mudar o que elas acham que precisa ser mudado. Porque qualquer pessoa, na sua grande maioria, assim, na massacrante maioria, elas não lembram qual foi o seu último vereador, e quando ela lembra, ela não sabe absolutamente nada sobre ele. Assim, mas na sua grande maioria. Então, elas escolhem os seus vereadores sempre indicados por alguém, sempre por algum pedido específico, ou por algum favor que é serviço obrigatório. E a gente precisa quebrar isso. A gente precisa trazer para a população liberdade, para não só escolher o político, mas participar da política. E a gente precisa trazer a população para dentro da política. A gente precisa trazer a população para dentro das escolhas, das decisões, e a gente precisa conhecer de fato. Às vezes a gente vota num candidato e ele está votando projetos que vai contra o que a gente acredita. E a gente nem fica sabendo disso. Então, acho que as pessoas, de modo geral, a gente está aqui no meio de pessoas que têm condições de brigar por isso, de se preocupar com isso, porque existem pessoas hoje que não têm nem condições
de brigar por isso, porque ele está mais preocupado se eles vão ter refeição no fim do dia, ou do que com o que acontece na política. Mas nós temos condições de brigar por isso, nós temos condições de fiscalizar o que está sendo feito com o nosso dinheiro público, e nós temos condições de interferir e melhorar a segurança, a educação, o desenvolvimento social de modo geral, participando da política de um modo mais efetivo. Então, estar na política hoje, estar concorrendo a uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo, para mim é uma missão de trazer para o povo o direito de participar e trazer voz, né? Então, eu me chamo Flávio Almeida e estou muito honrado de estar nessa mesa aqui hoje, um pouco nervoso, primeira vez que participo de um debate, né? Não diria um debate, mas uma sabatina, né? Mas é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Flávio. Passo a palavra para Eliseu Gabriel com os meus pedidos de desculpa. O E vem antes do F, né, Flávio? E a culpa foi toda minha, Eliseu. Bom, eu primeiro queria agradecer ao PNBE pelo convite, dar os parabéns pela organização desse evento que é tão importante, né? É isso que falta na nossa cidade. A gente debate a troca de ideias. E, infelizmente, as eleições funcionam por pressão. Quem tem mais esquema, quem tem mais grana, vai lá, a maioria compra os votos mesmo, é uma vergonha o que acontece, e é isso que a gente tem que procurar aos poucos e mudando, né? Eu tenho maior apreço pelo PNBE e por entidades como o PNBE, porque elas representam muita coisa no Brasil, aqui na cidade de São Paulo. A gente vê o que acontece, os vereadores são eleitos e recebem como se fosse um cheque em branco, porque a sociedade não pressiona, a sociedade pouco pressiona, a sociedade pouco participa, e realmente os episódios que aconteceram recentemente do plano diretor e do zoneamento deixam muito claro isso, né? Quer dizer, a sociedade conseguiu, com muita pressão, salvar alguma coisa, mas a volúpia do mercado acabou piorando ainda mais a situação da cidade de São Paulo. Então, a gente precisa entender que em países mais organizados, como a Suécia, por exemplo, todo cidadão participa de entidades. Pelo menos de 4 ou 5 entidades. Na Suécia, sim, o fulano participa do sindicato, participa da associação de bairro, participa de várias entidades, justamente para ter controle do poder público. O que acontece é que nós estamos num poder público descontrolado. É um trem desinvestado, controlado por quem tem de muito dinheiro, os interesses muito grandes. É isso que vai aumentando a desigualdade. Quer dizer, você não vai melhorar a desigualdade combinando com o setor privado a ser bonzinho, né? A gente precisa ter um Estado que faça, que organiza, que faz os pesos e contrapesos. A gente é a favor da iniciativa privada, mas precisa ter controle, não pode ser do jeito que está. Do jeito que está, o que está acontecendo, isso é uma desigualdade sem fim e um risco para a democracia. Aparece um fulano como esse Pablo aí, e já está com 1/3 dos votos, porque não tem noção, as pessoas perderam a noção de direitos. Na medida que o Estado é desmontado, o poder público é desmontado, as pessoas não têm a quem recorrer. Ninguém vai recorrer dos seus direitos para o açougueiro, para o dono do supermercado, não. Ele vai recorrer no Estado. Aí vai para o Estado está desmontado. Não tem o aparato... Na prefeitura, por exemplo, a gente vê o desmonte, né? Não é culpa deste prefeito ou do próximo ou do anterior. É uma tendência. Então, tudo não pode, tudo tem que cortar gastos. E vamos desmontando o sistema de saúde totalmente terceirizado e sem controle, a educação ameaçada de ser privatizada também, por interesses específicos, lá da Câmara, até vereadores propondo privatização da educação pública. Então, é uma coisa impressionante o que acontece. Quer dizer, existe uma articulação justamente para morder o dinheiro público, né? Quer dizer, a gente vê os editoriais, infelizmente, da Folha de São Paulo, horrorosos, né? Sempre nesse sentido do desmonte, sempre no sentido dos interesses menos republicanos, vamos dizer assim. Isso é lamentável o que acontece. Então, eu sou candidato, já fui vereador algumas vezes, já fui secretário de Desenvolvimento e Trabalho. Outra coisa que acontece muito grave na cidade de São Paulo é o abandono do pequeno empreendedor, do pequeno e médio empreendedor, principalmente o pequeno empreendedor. As coisas vão acontecendo, passando por cima,
e as coisas vão acontecendo, eles não têm como se defender, não é? A gente vê, por exemplo, tem que ter conversa com a sociedade. Por exemplo, eu sou a favor de ciclofaixa, mas as pessoas fazerem uma ciclofaixa numa rua onde tem o comércio representa a morte do pequeno comércio. Então, simplesmente não há controle disso só porque tem que fazer a ciclofaixa. Então, tem acontecido problemas gravíssimos de empresas sendo fechadas, porque simplesmente não tem a ciclofaixa. Porque tem um princípio, não, o importante é a bicicleta. Eu também acho, mas não vai matar o negócio das pessoas. Então, tem que ter essas coisas. A gente precisa que o poder público seja o que contrabalance os interesses públicos e privados. É esse descontrole que existe, não é? A gente é a favor do interesse privado, lógico, mas tem que ter controle. Não pode ficar do jeito que está. Isso se reflete no governo da prefeitura, que nós estamos falando da prefeitura, de uma maneira dramática, né? Esse processo do zoneamento, essas ameaças aos direitos inclusive dos funcionários públicos, né? Um ataque ao funcionário público deslavado, que não tem necessidade. Sempre dizendo, não, mas daqui 50 anos a Previdência vai ter problema. Quer dizer, são coisas muito mal colocadas. Eu tenho trabalhado muito para fortalecer as instituições, para que a gente garanta a democracia, que a gente diminua as desigualdades que a gente vive nessa cidade e nesse país. Muito obrigado. Muito obrigado, Eliseu. Passo a palavra agora, eu vou passar o meu microfone, Arautal. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa apresentação dos candidatos de alguns partidos à Câmara Municipal. Fábio, obrigado pelo convite em nome do PNBE. Queria destacar aqui a presença de pessoas importantes, como Vinícius Correia, que é superintendente da APIMEC Brasil, associação que eu pertenço, que eu sou conselheiro, fui ex-presidente aqui da antiga Regional São Paulo, da Fabiana Barbosa. Vocês estão ouvindo ou não? Agora sim, agora sim. Tá. Da Fabiana Barbosa, que é a nossa gerente de relações com empresas e também da área institucional da associação, e do meu amigo Luiz Gordstein, que é um membro importante da comunidade judaica de São Paulo. Muito importante. Então, para abrir um pouco as discussões, eu queria dizer o seguinte, falar um pouco da minha origem. Minha família veio da Europa, logo após a Segunda Guerra Mundial, né, quando nós passamos todas as agruras da perseguição racial na Europa. No Brasil, nós chegamos em 52 e nos estabelecemos nessa cidade maravilhosa que é São Paulo. Essa cidade hoje é uma megalópole, então ela não pode ser tratada de forma uniforme em muitas das questões que nós abordamos. Por exemplo, eu estou morando há 45 anos, que é o número do meu partido, inclusive, na região do centro expandido da cidade de São Paulo, que é uma das regiões mais sofridas dessa cidade. É uma região que tem muitos problemas, é uma região onde nós temos muitos moradores de rua, especialmente no Centro Velho de São Paulo, e todas as soluções que foram buscadas ao longo das últimas gestões do município não conseguiram equacionar esse problema. Eu me lembro aqui que, alguns anos atrás, nós falávamos em 20 mil moradores de rua na cidade de São Paulo. Hoje, as estatísticas mostram que nós temos de 60 a 80 mil moradores de rua. Quer dizer, um número absurdo para toda a estrutura que, ao longo dos anos, a prefeitura vem desenvolvendo no sentido de minimizar esse problema e de encontrar soluções, eu não diria definitivas, mas não existem soluções definitivas, mas que reduzam essa quantidade de pessoas que passa por uma necessidade enorme.
Então, há necessidade de nós buscarmos equacionar melhor esse problema. Eu quero dizer também que eu represento o público mais de 60 anos. Esse público mais de 60 anos é muito marginalizado hoje pela sociedade, especialmente quando vai buscar um trabalho, né? Tanto no setor público como no setor privado. Nós vemos anúncios limitando a idade das pessoas que podem participar de determinados processos de seleção. Então, esse público é um público que precisa ter uma atenção especial no sentido de não haver esse tipo de discriminação. Esse é um ponto que eu queria abordar. Outro ponto que eu queria abordar é que nós, no PSDB, nós defendemos o voto distrital misto. Por quê? Exatamente pelas razões que eu apontei. Hoje, uma megalópole como São Paulo, que tem o fundo da Zona Sul, fundo da Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste e a Zona Centro, o vereador ele não tem a capacidade de olhar para todos esses locais de forma uniforme. Então, há necessidade, a longo prazo, lógico, dentro do processo democrático, de nós implantarmos o voto distrital misto, onde a metade dos eleitos será eleito por uma lista única e a outra metade numa eleição na sua região. Eu acho que isso é importante para a cidade de São Paulo. Queria dizer também que eu represento, de uma certa forma, o mercado de capitais, né? Mercado de capitais eu represento desde que eu trabalhei por 7 anos no Banco Itaú, como analista de investimentos, como gestor do segundo maior fundo de investimentos em ações do Brasil à época, que era o Fundo Itaú 157, lógico, dentro de um critério de gestão compartilhada, com decisões em comitê. Depois eu montei, junto com um colega meu, ex-Itaú, infelizmente já falecido, que é o Antônio Carlos Colangelo Luz, montei a Técnica, que é a nossa empresa de consultoria na área de investimentos e de finanças corporativas, onde nós estamos atuando há 41 anos, buscando orientar adequadamente o investidor, sair um pouco dessa visão do influencer que fica nas redes sociais e não está, muitas vezes, nem autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários a falar sobre investimentos em ações e causa prejuízos tremendos ao investidor, por muitas vezes, quando ele não é um analista certificado. Enfim, esse é um tema que a gente pode continuar explorando aqui na próxima sessão. E digo também que eu sou um representante da comunidade judaica de São Paulo, com muito orgulho. Eu fui presidente de clube judaico por 2 gestões, fui conselheiro de um outro clube judaico. São 2 clubes que existem, que foram formados pela comunidade judaica de São Paulo. Tenho muito orgulho disso também. Tá? Então, dou por encerrado aqui a minha fala, agradecendo a atenção de todos vocês. Muito obrigado, Harold. Quero dar boas-vindas ao nosso presidente do Conselho, Mário Ernesto Humberg. É sempre uma honra tê-lo aqui na mesa principal. E passo a palavra para o Rodrigo Goulart. Rodrigo, que é o último a falar agora, mas no segundo bloco nosso vai ser o primeiro a falar. Maravilha. Vamos lá, eu vou marcar o tempo aqui para não ultrapassar. Mas para mim é uma honra agradecer aqui em nome do Luiz e em nome do Fábio o convite. Muito importante a gente estar aqui debatendo bastante, assim como o meu professor, mestre Eliseu falou, a gente não tem muitos eventos mais, né, como esse, como tinha as antigas plenárias, né, Eliseu? Até as convenções partidárias hoje são muito diferentes, né? Eu lembro da minha época, quando moleque ainda, aquelas grandes convenções, os grandes comícios em praça pública, era muito interessante a gente discutir
de uma outra forma. Hoje, infelizmente, tem muito lacrador, muito discurso e pouca prática, pouca efetividade nas políticas públicas, mas eu acho que principalmente durante as eleições, que é muito fácil a gente jogar tudo pro ar e depois ver o que dá certo, né? Tem gente falando, inclusive, de alguns sonhos de verão, né, que vem a cidade como um parque de diversões, mas é o que a gente tem aí, a forma de fazer política, cada uma na sua ou rede social ou aquilo lá que a gente produz na prática. Eu acredito muito na política, tá? Eu tenho um grande, bom exemplo dentro da minha casa. Meu pai foi por 5 mandatos vereador, deputado federal. Tenho muito orgulho em falar isso. Muita gente esconde, fala que não é político. Mas tem muitos que falam que não é político, mas está doido para entrar na política, né? Então é difícil a gente conseguir entender essa intenção. Mas aqui eu tenho um outro grande exemplo da boa política também, o Eliseu. Quantos mandatos, Eliseu? Quantos mandatos? 6 mandatos. E eu tenho, além de ter o Eliseu como uma grande referência também, sempre, por mais que a gente divirja das nossas posições na Câmara, eu tenho total respeito a ele, a gente sempre busca o melhor entendimento, ou pelo menos um bom debate. E o Eliseu, eu tenho uma coincidência com ele também, que eu sou empresário do setor de bares e restaurantes. Um dos nossos principais restaurantes é onde o Eliseu teve o primeiro comitê eleitoral dele, na Rua dos Pinheiros, com Matheus Grau. Então, muita coisa nos conecta. E falando em bar e restaurante, quero cumprimentar o meu presidente. Essa é uma grande referência que eu tenho no nosso setor, Percival Maricato, sempre presidente da Brasel, nosso conselheiro também, um grande parceiro. E do lado dele o Lívio também, que eu não posso deixar de cumprimentar aqui os dois, em nome deles, cumprimentar cada uma das senhoras e dos senhores. Estou vereador agora no 2º mandato. Eu tive uma participação importante no primeiro mandato como membro da Comissão de Política Urbana, de Finanças e Orçamento, então conhecendo bastante o orçamento da cidade, que à época gerava em torno de 60 a 70 bilhões no meu primeiro mandato, e agora nós temos uma grande nova realidade, né, que é um orçamento aí que o próximo prefeito, que eu tenho trabalhado para que continue o mesmo, mas o próximo prefeito terá um orçamento de 120 bilhões de reais. Parte disso são grandes trabalhos que foram feitos nas últimas 2 gestões, mas principalmente um acordo que foi feito com o governo federal quanto ao Campo de Marte, uma dívida que nós tínhamos mensalmente 250 milhões com o governo federal. E agora, no meu 2º mandato, eu fui para a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, até devido à pauta que já havia previsão desde 2020 a ser tratada na Câmara, que foi a revisão parcial das 2 mais importantes leis da cidade, lei do Plano Diretor Estratégico e lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, mais uma das discordâncias que eu tenho aqui com o Eliseu, mas apesar da fala dele, que eu respeito muito, mas nesse último ano e meio nós tivemos mais de 100 audiências públicas, várias delas em diversas regiões da cidade, e tivemos uma boa discussão, não só com a população, mas também não dá para ter uma discussão sem a participação do mercado produtivo, né, o setor produtivo desse setor que falamos sobre o desenvolvimento urbano da cidade. Eu sou veterinário de formação, como lido aqui pelo Luiz, mas tive uma prática muito interessante e importante durante esses últimos 2 anos que nós discutimos toda a pauta urbanística da cidade, da qual nós revisamos não só o plano diretor e o zoneamento, mas também várias e quase todas as operações urbanas e os planos de intervenção urbana da cidade. Estou já atingindo aqui o meu tempo de 5 minutos, mas gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado, Rodrigo. A gente passa, então, para o 2º bloco, né, Luiz? Você quer conduzir, Luiz, o 2º bloco? Bom, eu vou ler para conhecimento de vocês as perguntas que foram enviadas previamente para eles. Algumas eles já foram mencionando aqui, mas são itens que o PNBE considera prioritários a fotografia deste momento, né? Primeira coisa, que São Paulo tem um planejamento na educação que coloque as escolas públicas, infantis e fundamentais do município num dos primeiros lugares no Brasil,
com todas as crianças alfabetizadas na idade certa. Não dá para a gente almejar um futuro melhor se a gente não tiver a educação como base, né? Segundo item, que a cidade seja mais descentralizada, levando mais oportunidades de emprego e desenvolvimento aos bairros periféricos. Isso tem a ver, por exemplo, com o desenvolvimento de economia local, né? Do microempreendedor, como já mencionado aqui, e da economia local, para que haja desenvolvimento em todas as regiões da cidade. E aí, acho que também, só fazendo um contraponto, equilibrar essa fala que se tornou hegemônica de verticalização, de centralização, coisa assim, porque nós precisamos desenvolver a cidade um pouco mais de forma equilibrada, tá? Não dá para trazer todo mundo, os 3 milhões de pessoas que moram na Zona Leste, para o centro, tá certo? Nós precisamos desenvolver a cidade aonde as pessoas estão e equilibrando a cidade, né? Terceiro item, que São Paulo seja uma cidade mais favorável às pessoas e menos aos automóveis, facilitando a mobilidade a pé ou bicicleta. Defendemos que São Paulo tenha mais áreas verdes, aumentando parques, arborizando ruas, evitando ainda mais a derrubada de árvores. A cidade é para as pessoas, né? Então nós precisamos também equacionar isso, e isso está ligado com os 2 itens anteriores. Quarto, que os moradores de rua sejam de fato prioridade da cidade e das câmaras dos vereadores. Isso não precisa nem explicar, né? E quinto, que toda e qualquer revisão do plano diretor seja feita com consultas à população em seus itens mais relevantes. Não que as consultas não tenham sido feitas, mas é uma premência que esse debate seja cada vez mais aberto. Então, na ordem inversa alfabética, então, cabe ao Rodrigo iniciar. 5 minutos para cada. 5 minutos para tudo isso, eu vou tentar, hein? São No primeiro eu fui perguntas, disciplinado. 1 agora minuto cada um. Vamos tentar correr aí, vamos lá. Mas, pessoal, primeiro educação, acho que nós temos aqui 2 professores, com certeza com conhecimento de causa muito maior do que eu, mas eu posso falar para vocês de trabalhos que nós já realizamos na educação. Como eu disse, meu pai como vereador e deputado federal, nós que somos os autores, e aí o Eliseu era vereador junto com meu pai à época, da lei do uniforme material escolar, a primeira legislação no país, que uniforme material gratuito. Então hoje nós temos uma nova realidade quanto a isso, né, para a identificação principalmente dos alunos, e até por uma questão social, porque tinha aluno que conseguia ir de chinelo, outro conseguia ir de calçado. Então hoje nós temos, por mais que eu discorde do modelo que hoje é aplicado, com a compra, né, pelos pais em lojas, não mais a distribuição, mas é a forma como temos, e eu acredito que a gente possa aperfeiçoar isso. Hoje, um grande avanço que nós tivemos zeramos a fila de creche na atual gestão. Acredito muito nos convênios com as entidades que hoje gerem, que fazem a gestão, né, das creches na cidade. Eu acho que por isso que conseguimos esse grande avanço. Eu vou colando aqui, viu, Luiz? Sobre a cidade descentralizada, de trabalho, e eu sou lá do sul da Zona Sul de São Paulo. Eu trabalho um dos setores que também atuo bastante, o Percival e o Lívio são conhecedores disso, setor de eventos e turismo. Hoje nós temos um polo de ecoturismo em Parelheiros, Marcilac, Ilha do Bororé, gerando muitos investimentos na questão do turismo ecológico, né, nesse polo de ecoturismo. Por incrível que pareça, nós temos diversas nascentes e um grande polo de ecoturismo dentro da cidade de São Paulo, também um na Zona Sul e outro na Cantareira. É um trabalho que a gente acredita bastante na geração de emprego e renda, fora feiras e eventos de negócio, e também nesse setor de bares e restaurantes que estão espalhados por toda a cidade. Questão da mobilidade, nós temos diversos programas quanto a isso, principalmente nesses 2 modais de transporte, tanto de bicicletas como o a pé também. Então nós temos hoje implementado na cidade um plano de calçadas, né, que a gente sabe que não é o ideal ainda, mas a gente tem tentado
implementar. Inclusive, eu incluí dentro do plano diretor estratégico, que não tinha, o plano municipal de calçadas, e também quanto à mobilidade, como o Eliseu disse aqui sobre as bicicletas, a gente tem tentado aperfeiçoar a política pública que foi, numa certa gestão, implementada, mas faltando muita técnica, principalmente a segurança para os ciclistas. A questão das áreas verdes e parques, muitas das críticas que vinham, principalmente agora, durante a revisão do plano diretor e zoneamento, só falava de aumento de eixo, ausência de gabarito, mas pouco se falou dos 20 novos parques que nós criamos nessas duas legislações, o aumento da área permeável nos empreendimentos, a obrigatoriedade do plantio de árvores também dentro dos novos empreendimentos e, principalmente, a proibição do atingimento do lençol freático. Pouco a gente sabe, se a gente sair aqui nas ruas de Pinheiros, muitas das guias e sarjetas têm água limpa correndo pelas guias e sarjetas. Isso porque a fundação dos prédios são feitas, atinge o lençol freático e o prédio tem que ficar esgotando a água 24 horas por dia. E a partir desta revisão é proibido fazer, então tem que ter no mínimo 1 metro do lençol freático, mas a gente aceita muito as críticas, mas o pessoal que critica podia olhar também o que nós fizemos de favorável. Sobre os moradores de rua, é realmente uma questão bem preocupante. A gente tem tido um trabalho junto à assistência social, direitos humanos e à Secretaria de Saúde também, buscando algumas soluções, né? São várias as propostas, vários trabalhos que acontecem. A gente sabe que é um problema que não é da capital, não é só de São Paulo, não é do Brasil, no mundo inteiro, nas grandes capitais. A gente tem diversos exemplos do que tem acontecido, mas é um grande desafio para qualquer um dos políticos que estejam no cargo, tanto de prefeito como de vereador, e com certeza a Câmara tem tratado também desse assunto. Sobre a discussão do plano diretor, eu já tinha falado um pouco aqui na minha apresentação, mas quanto à discussão, e aí, Luiz, desculpa falar dessa forma, mas muitos dos que criticam, inclusive hoje está tendo um evento lá na Escola de Contas, do Tribunal de Contas, já fiz contato com o presidente do tribunal, que não chamaram quem participou efetivamente da construção do projeto. Tem lá uma turma que fez, à época, o plano diretor de 2014 e o zoneamento de 2016, só criticando, não incluíram nada do que houve realmente de positivo para a cidade. E muitos dos que criticam, infelizmente, não participaram do debate, e aí, gostando ou não da forma como foi, mas democrático, nas mais de 100 audiências públicas. O Eliseu participou de diversas, a Débora, eu lembro dela ter participado também. Então, todos que puderam tiveram a forma de se colocar virtualmente, presencialmente, através de site específico para isso. Agora, quem não participou criticar é bem complicado, e por isso que eu acredito que a gente tenha cumprido, sim, o nosso papel de ter escutado e feito o que foi possível, e eu acredito, sim, o melhor para a cidade. Desculpa, ultrapassei 30 segundos aqui, mas deixo de crédito para a próxima. Obrigado, Rodrigo. Em seguida, Harold. Fábio, se eu passar batido em algum dos temas perguntados, você me alerta, tá? Bom, na questão da educação, eu acho que a educação de São Paulo caminha relativamente bem, né? Hoje, praticamente, nós não temos falta de vagas no sistema de ensino, mas há necessidade de nós continuarmos com a melhoria. E como se faz essa melhoria? Se faz, primeiro, através da escola em tempo integral, que eu acho que é algo fundamental, né? Porque os pais trabalham, e aí a escola, em meio período, causa alguns transtornos para esses pais que trabalham e também para os alunos, né? Porque os alunos em tempo integral na escola, eles podem, então, além de terem um aprendizado básico, terem acesso à cultura, acesso a esportes, acesso a lazer. E aí eu ainda colocaria adicionalmente a questão dos CELS, que me parece um projeto maravilhoso. Para quem não sabe, nós temos hoje 53 CELS na cidade de São Paulo, e eu defendo a instalação de um CEL
no centro expandido da cidade, a única região de São Paulo que não tem céu, por incrível que pareça. Eu coloquei isso, inclusive, em planos diretores feitos por gestões anteriores e não foi levado adiante. Então, o céu originalmente nasceu no Rio de Janeiro, né, na gestão do Leonel Brizola. Depois a Marta Suplicy trouxe para São Paulo. O José Serra continua expandindo, mas há essa falha, né? Então, educação é isso. Mobilidade urbana. Mobilidade urbana, a questão é muito séria. A população precisa entender que hoje ela tem algumas formas de se deslocar de forma mais eficiente, deixando o automóvel em casa. Então, nós temos metrô, nós temos os trens, né, que vão para a periferia e para cidades próximas de São Paulo, e nós temos um sistema de ônibus que funciona relativamente bem. Então, acho que cabe também um processo educacional para a população, no sentido de buscar deixar o veículo em casa. Nós tivemos a implantação do rodízio, né, municipal, mas, infelizmente, cada vez mais nós temos carros circulando pela rua, né? Dentro desse contexto, também, eu já coloco a melhoria do meio ambiente. Então, a busca por veículos que emanem menos gases na atmosfera. E, dentro desse contexto, obviamente, estão os carros elétricos chegando, né? A questão das áreas verdes. Para quem não sabe, São Paulo tem em torno de 100 parques na cidade. Ouvi agora do vereador que 20 foram implantados nessa fase mais recente. E eu faço menção aqui a um parque que foi implantado na minha região, que é a região do Centro Expandido, que é o Parque Augusta Bruno Covas, que foi viabilizado sem investimento, foi viabilizado com investimento nulo por parte da gestão municipal. Fazendo aqui uma menção também ao Bruno Covas, que foi o executor desse parque, não é? A questão do plano diretor. A questão do plano diretor, de fato, é uma questão muito delicada, né? Porque faltam áreas para expansão dos prédios, enfim. Mas nós temos no Centro Expandido de São Paulo, no Centro Velho, muitos prédios abandonados ou semi-utilizados que a administração pública poderia desapropriar por valores significativamente baixos e fazer, então, uma mudança de antigos edifícios de escritórios para residências, especialmente focadas na classe mais humilde, né? Mas um processo organizado. Então, acho que eu cobri tudo, né, que você solicitou, que o PNBE solicitou, não é, Fábio? Obrigado, viu? Muito obrigado, de horário. O próximo a falar é você mesmo, né, Flávio? Bom, eu vou fazer numa ordem não sequencial, porque eu quero falar da educação por último. E algumas coisas aqui, elas estão unificadas aqui. Sobre o plano diretor, de fato, eu não participei das audiências, mas eu ouço algumas queixas a respeito, que é quando se tem 1 metro em uma área nobre, um terreno de 1.000 metros numa área nobre, e ele invade ou ele comete alguma infração, a multa ela tem o mesmo valor para os terrenos na periferia de 100 metros, de 140 metros. Eu acho que isso deveria ser melhor recalculado, né? Essa é uma sugestão, mas de fato eu não participei, não tenho muito a discorrer sobre o tema. Agora, moradores de rua e educação tem tudo a ver, porque na sua grande maioria o morador de rua ele é consumidor de drogas, né? Ele é usuário de droga. E se a gente não trabalhar nessa próxima geração de crianças para que a próxima geração de adultos esteja protegidas contra isso,
dificilmente a gente vai vencer esse problema. Porque enquanto a gente está pensando no morador de rua formado, no bandido formado, a gente está esquecendo que a produção continua em alta rotatividade. Então, enquanto estiver produzindo criminosos, enquanto estiver produzindo usuários de droga, porque não estão dando a devida atenção às crianças nas periferias, a gente vai continuar sofrendo com esses problemas. Então, eu acredito que investir na educação, na ocupação do tempo das crianças, no investimento no esporte e numa educação de melhor qualidade para essas crianças, com uma educação mais lúdica em relação à alfabetização. A alfabetização é muito mecânica, muito engessada para as crianças. Então, a gente tem crianças que conseguem desenvolver e as que não conseguem acabam ficando para trás e não existe um método de acompanhamento para a evolução dessas crianças. Então, precisa ter mais a ocupação das crianças, o período integral, mais tempo da criança no espaço público, e quando não se tem esse espaço público, investir no terceiro setor para o acolhimento dessas crianças com atividades esportivas, reforço escolar, e, entre outras ações. Né? E na questão da mobilidade pública, só da gente descentralizar os polos empresariais, só da gente fortalecer as regiões periféricas nos seus comércios, automaticamente a gente vai melhorar o trânsito, automaticamente a gente vai melhorar o transporte, porque a gente vai ter menos pessoas cruzando a cidade para ir aos seus trabalhos e voltar às suas casas. Então, quanto mais perto, quanto mais empresas e mais fortalecido estiver o comércio nas regiões periféricas da cidade, menos a gente vai ter de pessoas transitando e precisando cruzar todo o município para trabalhar. Então, é nisso que eu acredito e é nisso que eu pretendo trabalhar. Muito obrigado. Muito obrigado, Flávio, inclusive, pela sua precisão de tempo. O próximo a falar é exatamente Eliseu. Tem algum microfone aí perto, Eliseu? Não, tem aí. Existem, assim, muitas iniciativas, até com vontade de se acertar a questão da educação. Mas existe um problema básico, que é um problema da confusão da cidade de São Paulo. A violência na escola. Isso não tem como resolver a questão da qualidade, da alfabetização das crianças nesse ambiente de conflito que existe na escola. Nesse ambiente em que os servidores públicos municipais eles são muito pressionados o tempo inteiro, com confisco de 14% da aposentadoria, com salários pressionados, enfim, uma série de pressões que eles recebem, que desestimulam o trabalho e aumentam o nível de tensão deles. Então, se você não tem paz, eu sou professor, se você não tem tranquilidade, segurança e paz para trabalhar, não há educação que prospere, não tem como. Então, essa é uma questão básica que precisa ser resolvida em São Paulo. A violência que acontece nas escolas em função da violência da sociedade. Tem uma lei minha que criou as comissões de enfrentamento e prevenção da violência nas escolas. Agora, a gente precisa implementar uma lei como essa. Não é? Então, são questões, essas que são questões que precisam ser tratadas. Porque existem escolas públicas muito boas também. Se você verificar algumas escolas aqui em São Paulo, são de altíssimo nível. Porque existe um corpo docente que deu certo, que apesar de toda a pressão que eles sofrem, eles conseguem estabelecer uma ótima relação com as famílias. Esse é outro problema. Não tem vínculo com as famílias. As crianças não têm vínculo com a escola. Essa é a questão básica, porque a educação não se torna melhor. E São Paulo tem todas as condições de ser a melhor educação fundamental, o ensino municipal do Brasil. É só resolver problemas como esse que eu citei. É claro que não dá tempo de falar muitos outros aqui. Não adianta a gente bolar uma técnica tal, método tal. Esse é o problema básico que eu falei. Outra coisa, que a cidade seja mais descentralizada. Isso é mais do que o óbvio. O que acontece com as subprefeituras hoje? As subprefeituras não fazem nada. Não fazem nada. Mal fazem zeladoria. Não tem equipe de nada. Por exemplo, eu preciso cortar grama. Acabou o contrato, é só daqui 2 meses. Precisa desentupir no senhor. Não, porque o contrato não acabou. Quer dizer, é o fim da picada que acontece.
E a subprefeitura nem tapa-buraco mais faz. Centralizou tudo no centro da cidade. Então, a subprefeitura não tem função. O que precisa é dar função, é realmente descentralizar e se tornar uma subprefeitura. A subprefeitura hoje tem menos atribuições do que tinha a administração regional. Antes era administração regional, ela se tornou subprefeitura, acho que foi em 2002 ou 2003, com a prefeita Marta, que tinha uma série de ideias. Ali tem um pessoal da CT, um pessoal da saúde, toda uma articulação da prefeitura como um todo. No entanto, o que tem hoje é nada. Virou mais um cabide, não é? Não tem fiscais também, porque não faz concurso de fiscal. Quer dizer, é o fim da picada. Outra coisa que também, só voltando à questão da educação, você veja que tem estados do Brasil, como o Ceará, Piauí, Pernambuco, que têm altíssimo nível de educação. Não é? Que eles resolveram esses problemas, muitos desses problemas eles resolveram. Que São Paulo seja uma cidade mais favorável, com menos automóveis. A questão da mobilidade em São Paulo está muito ligada com a questão da segurança. As pessoas têm medo de andar a pé, as pessoas têm medo de andar de bicicleta. Até andar a pé é um risco enorme, né? Porque as calçadas é um assassinato. As calçadas assassinam. Uma fração importante das internações nos prontos-socorros em São Paulo é queda em calçada. Esse é o fim da picada, e tem que ser resolvido e pode ser resolvido. Mas quem vai resolver? Se a prefeitura tiver uma ação política, não é, em cima. Não adianta mandar, não, vocês resolvam. Não existe isso. Não existe geração espontânea para resolver o problema público geral. Tem que ser um poder público organizado com políticas públicas para resolver. E a questão da segurança é chave nessa questão da mobilidade. Os moradores de rua sejam, de fato, minha prioridade. Eu acho que é uma questão extremamente complexa. Não é? Existem pessoas que apostam na repressão. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem aqui. Existem processos, existem grupos, inclusive nessa prefeitura, em prefeituras anteriores, gente muito boa ligada à saúde, trabalhando, convidando as pessoas para se internarem, para tratarem. Existe isso, mas o que acontece? Vem alguém e acha, não, é na porrada. E aí o que acontece é isso. E acabam se associando ao crime organizado, né? Quer dizer, fica todo mundo junto, fazendo um negócio atrás do outro. E, finalmente, a gente falando muito rápido, porque eu sei que o tempo é curto, essa questão do plano diretor e da zoneamento, a coisa mais óbvia que tem no mundo é que teria que ter os planos de bairro. O zoneamento e o plano diretor tinha lá uma ideia de uma espécie de uma sugestão para fazer plano de bairro. Não tem que ter sugestão, tem que ser obrigado. O plano de bairro deliberativo, porque para não fazer o que está acontecendo aqui, destruindo as referências das pessoas, as identidades das pessoas, complicando mais ainda a questão climática na cidade de São Paulo. Então, é fundamental que se vá discutir, o próximo vez que for discutir o plano diretor e o zoneamento, que se tenha obrigatoriamente na lei a realização dos planos de bairro, porque senão não tem salvação. Muito obrigado. Muito obrigado, Eliseu. E a última a falar, em ordem invertida, Débora Lima, 5 minutos para os 5 pontos do PNBE. Vou colocar meu cronômetro aqui, porque professor fala bastante. Só para mim ater. Né? Professor político, né? Então, queria agradecer ao Luiz pelas perguntas, ótimas perguntas. A cidade de São Paulo é conhecida como a cidade da oportunidade, mas também a cidade da desigualdade. Hoje, sim, a cidade de São Paulo tem 120 bi no caixa, mas a gente vê que todo esse orçamento ele está sendo muito mal utilizado. Referente à questão, né, da descentralização, da economia, não sei se vocês acompanharam o último debate do Boulos no Roda Viva, onde ele colocou que ele teve conversando com o setor privado, foi para fora também, ele colocou a proposta, né, da cidade em 15 minutos. Então, tanto o Boulos como eu, como vereadora, eu vou estar brigando para que a gente possa, sim, descentralizar a cidade de São Paulo e
fazendo incentivo às empresas a fazer comércio nas periferias, que a gente sabe o quanto isso é importante. E isso, sem sombra de dúvida, também vai facilitar muito a vida do trabalhador. Tempo para quem mora na periferia é dinheiro. É um absurdo a Zona Leste, né? A gente sabe que a Zona Leste, todo dia, tem um deslocamento do país Uruguai até o centro de São Paulo, né? São milhares e milhares de pessoas que todos os dias se deslocam. E eu fui uma das pessoas muito críticas ao plano diretor. Tempo para a gente que mora na periferia é precioso, é importante. A gente que é mãe, que tem que trabalhar, cuidar dos filhos, fazer um monte de coisa. E a gente sabe que, também com esse plano diretor, esse tempo só vai aumentar. Então, é importante se a gente descentralizar. A gente quer trabalhar perto de casa, não quer trabalhar no centro, mas também é muito importante a gente ver a situação da cidade de São Paulo, que não dá, que está caótica, que está precária, que não dá para a gente ficar tanto tempo perdido nos trânsitos da nossa cidade. Eu acho que isso também vai contribuir para que isso não aconteça. Referente ao plano diretor, gente, eu fui uma das pessoas que denunciei a ausência de participação popular. A gente tem aqui na mesa pessoas críticas que falam que cumpriu, mas eu fui uma das pessoas que denunciei porque a gente está falando da cidade de São Paulo, de cada carimbo aonde o que vai ter aqui na cidade de São Paulo, e não da forma que foi, e com poucas participações populares, um debate tão importante. Eu fui uma das pessoas que denunciei, e que denunciei também a ausência e apresentação dos estudos. Entrei com várias ações, criticando a forma que foi conduzida o plano diretor. Para a gente, é muito importante a gente ver, em 2014, teve leis aprovadas no plano diretor que não estão sendo executadas, né, e a gente aprovou um plano diretor que está tornando cada vez a cidade caótica. Eu estou conversando com pessoas do centro e também da periferia, regiões centrais, onde não tinha trânsito, está começando a ter trânsito. Meu Deus, só tenho 2 minutos, tem que falar muito rápido. E aí, referente à proposta, eu estou com 2 propostas aqui para apresentar, referente à educação. Uma é escola aberta no contraturno, né, que a gente está chamando nossa escola, é a gente aproveitar o espaço da escola no período noturno e nos finais de semana. É um absurdo. Eu moro na periferia, conversei com diversas mães que moram na periferia. A gente tem o espaço que é a escola e as crianças têm que pular o muro da escola para utilizar a quadra da escola. Então, a gente quer que a escola esteja aberta, ofertando atividades culturais, atividades de esporte e também atividades de educação. A gente viu que a pandemia prejudicou muito as nossas crianças, e onde muitas crianças não foram alfabetizadas. Então, é muito importante que as escolas abram também para cumprir esse papel. E, junto com o Boulos, a gente está pensando no centro de oportunidades. Eu tenho um filho, Christopher, de 15 anos, né? E, assim como tantas mães, a gente fica muito preocupada com a nossa juventude, que só faz o ensino médio, dentro dessa desigualdade, né, que é o quanto o professor é desvalorizado, o quanto não tem incentivo para o professor, o quanto também a gente não vê quem está no poder apostando em fortalecer a educação. E eu tenho muita preocupação com meus filhos, assim, quantas mães também da periferia têm preocupação. Então, a gente tem a proposta dos centros de oportunidades, que a ideia é a gente criar esses centros para as crianças de 15 até ficar maior de idade, onde eles possam aprender uma profissão, seja tecnologia, gastronomia, dentro de tantas áreas que a gente pode ofertar. Eu acho que isso vai contribuir muito para o aprendizado das nossas crianças. Mas eu passei 15 minutos, vocês contam depois. Mas é corrido a gente falar e responder tudo isso. O exercício do tempo é uma coisa desafiadora para todos nós. Bom, a gente, a partir desse momento, vai abrir para perguntas. A ideia é que as perguntas sejam o mais concisas possível. Já está inscrito previamente, desde o comecinho do evento, Lívio Josa, presidente da Associação Paulista Viva, do Rotary São Paulo. Enfim, não vou listar tudo. Se o Lívio, se quiser falar, você fala. E a gente pede para as perguntas sejam os mais concisas possível, e a pergunta será feita e será respondida pelos 5. Pedimos também uma certa objetividade para que os 5 respondentes a façam. Lívio Josa, com a palavra.
Boa tarde a todas e a todos. Eu vou ficar de pé, porque merece. Tá, Fabinho? Na verdade, eu preciso fazer uma breve contextualização do que eu vou falar e pediria para que os candidatos a vereadores pudessem realmente ficarem atentos, porque isso não é mais do que um pedido, é uma súplica. A Associação Paulista Viva faz nesse ano 28 anos. Eu estou presidente há 4 anos. Eu fui o primeiro vice-presidente quando ela nasceu, quando o Olavo Setúbal foi o primeiro presidente. A Avenida Paulista tem 134 anos de vida. É o espaço mais conhecido da cidade de São Paulo, mais visitado, mais fotografado. 32 consulados, 17 câmaras de comércio, 7 shopping centers, 1.200.000 pessoas passam por dia, dados do CT. O Espro, que está aqui representado pelo Alessandro, passa a ser nosso parceiro, vem para o Paulista. Todo mundo que conhece a Paulista. E aí o que acontece? O poder público desconhece o poder da Avenida Paulista. Nós dialogamos permanentemente com o governo estadual e com o governo municipal. Nesses 27 anos da Associação Paulista Viva, nós já passamos por vários governos de todas as siglas. E o que mais nos deteriora nessa relação é que a gente precisa implorar para explicar o óbvio. A Avenida Paulista é o símbolo do São Paulo e o cartão postal da cidade. E a gente tem que implorar para o poder público limpar, arrumar, fazer o paisagismo, fazer toda a urbanização da avenida, a zeladoria, a segurança, por algo absolutamente óbvio. Decisão da nossa diretoria na última semana, cansamos. Cansamos. Nossa conversa agora será com os vereadores. Portanto, eu quero pedir aos senhores e à senhora, vereadora, que, em curtas palavras, coloquem qual é o seu compromisso com a Avenida Paulista, que tem 3 subprefeituras que cuidam dela. Portanto, quem tem 3 donos, não tem? Ninguém. Comece por esse planejamento hierárquico e estrutural. Portanto, nós queremos e precisamos de vereadores compromissados com a Avenida Paulista enquanto órgão pulsante da nossa cidade. É o que eu queria ouvir de vocês. Boa tarde a todos. Muito obrigado por me cederem a palavra. A minha pergunta não tem muito a ver com a gestão da cidade. Acho que a abordagem da gestão da cidade foi boa. Nós vimos algumas diferenças entre os candidatos, mas a minha pergunta se refere a uma questão que é histórica no PNBE. O PNBE nasceu como uma entidade em defesa do parlamentarismo, tanto que até hoje nós não temos presidente, temos o primeiro coordenador e o segundo coordenador. Né? E, além disso, o PNBE defende, desde o início, o voto distrital misto, que o Haroldo mencionou, que também está no programa do PSDB. Eu gostaria de saber dos vereadores o que eles acham da implantação do voto distrital misto em São Paulo. Embora essa seja uma decisão da Câmara dos Deputados e do Senado, eu gostaria de saber o que vocês acham do voto distrital misto, metade eleita pela ideia e metade eleita por distrito. Acho que a gente pode, então, centralizar as respostas a partir de agora. Vou fazer agora, então, em fila de sequência aqui da mesa. Haroldo, pode começar respondendo as duas? Obrigado pelas perguntas. Eu acho que são perguntas realmente de alto nível e de alta complexidade também para as respostas, né? Bom, em relação à Paulista Viva, a questão da Paulista, na verdade, nós temos lá, hoje, além da questão da manutenção, e eu queria aqui lembrar, inclusive, do Parque Trianon, que está mal cuidado, o piso é antigo,
não tem sido feita a reposição das pedras do piso no seu devido tempo, o que gera problemas. Na questão da Paulista, nós temos hoje também moradores de rua, nós temos a Paulista fechada aos domingos, que é uma questão delicada para ser examinada, porque muita gente se desloca da periferia para a Paulista, quando nós temos parques nas respectivas regiões, né? E também na nossa região da Paulista. Então, essa é uma questão que eu acho também fundamental. Manter o fechamento da Paulista aos domingos ou, então, mantê-la aberta. Eu acho que é uma questão que talvez deva ser levado a um tipo de plebiscito no município de São Paulo, né? É uma questão delicada para ser examinada. E nós estamos tendo também gradativamente o deslocamento do centro financeiro de São Paulo e das grandes empresas para a Faria Lima. Isso também está provocando um certo ou um início de esvaziamento da Avenida Paulista, que nasceu como uma região residencial e se transformou depois rapidamente ou gradativamente numa região de escritórios. É uma questão delicada para ser abordada, viu, Lívio? Peço desculpas, mas eu acho que é difícil hoje a gente firmar posição em relação a esses temas, né? A questão da limpeza é fundamental, né? É um cartão de visita a São Paulo, como você bem mencionou. Indo para a segunda pergunta, eu sou até suspeito para falar sobre esse tema, mas, de fato, o voto distrital misto numa megalópole como São Paulo é fundamental, né? Então, você tem aquelas lideranças de bairro ou região que vão disputar a eleição e o mais votado será eleito, e você tem aqueles que participam da lista, que são nomes de projeção na cidade como um todo. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, o José Serra. O José Serra, ele não é de um distrito, ele é um nome nacional. Se ele quiser disputar a vereança pela capital, ele vai entrar na lista, né, de candidatos do partido e não do distrito. Então, acho que esse é o melhor sistema. Quanto ao parlamentarismo, também é uma defesa do PSDB praticamente desde a sua fundação. Por quê? As crises normalmente se instalam num país em função de atitudes do presidente e da perda da capacidade dele de ter uma maioria no Congresso Nacional. Aí é que vem as crises. Nós tivemos recentemente o impeachment da Dilma Rousseff, que ocorreu exatamente em função disto. O que aconteceu? Só para lembrar. Primeiro, ela tinha uma base de apoio ampla no Congresso Nacional, mas em função da crise econômica, que fez o PIB retroceder 8% em 2 anos, ela perdeu a base de apoio e se caminhou em função ou de uma questão técnica ou de uma questão política para o impeachment. Então, se nós tivermos o parlamentarismo, quem cai numa crise não é o presidente da República, é o primeiro-ministro. Se faz uma nova eleição, né, e é eleito um novo primeiro-ministro sem nenhuma crise institucional. Então, eu proponho até que se faça um novo plebiscito sobre a implantação do parlamentarismo no Brasil. É isso. Perfeito, obrigado, Harold. Passo a palavra, já está com o microfone, para o Flávio. Ficar em pé também. Boa, deixa eu pegar o teu... Obrigado. Sobre a Avenida Paulista, eu acho que a zeladoria da cidade ela tem que ser feita de modo geral, né? Os cuidados, a segurança pública, mas os espaços que têm essa primícia de trazer, inclusive, recurso para o município, ele precisa ter uma atenção em relação à relevância que ele tem para todo o município, né? O que é produzido na Avenida Paulista se dá para toda a cidade, então acho que a subprefeitura tinha que ter, na verdade, uma subprefeitura só para Paulista, né? De tamanha a importância que a
Eu acho que a Paulista ela se torna tão importante para o município em relação a tudo que já foi citado, que caberia até uma proposta de uma subprefeitura especificamente para ela. Então, acho muito pertinente e justo a reivindicação e a queixa, e eu faço um adendo ao que vocês estão, ao movimento que vocês estão fazendo, se dirigindo à Casa de Leis e aos vereadores, né? Eu acho que é isso que toda a população deve fazer. Se voltar justamente aos seus representantes. E aí, para essa proposta, a gente até, né, entra nesse mesmo tema da proposta de regionalizar as eleições para os seus representantes. Claro que é um tema muito complexo, que precisa de muito estudo, porque a gente tem 98 distritos na capital. Então, e 55 vereadores na Câmara, né? Então, quantos vereadores representaria quantos distritos, né? Então, mas eu acho que o vereador, de modo geral, ele representa uma região. Então, nada mais justo do que a região escolher o seu candidato. Talvez o candidato à eleição ser eleito pela população, pelos seus representados, né? Então, requer muito estudo, mas a gente precisa ver com muito bons olhos essa proposta, porque eu acho que, como a gente representa, as leis são feitas para todo o município, mas, de fato, a briga, a fiscalização ali de cada vereador, ela está muito mais atenta às suas regiões, né? Inclusive, a Paulista tem que ter um representante. Acho que é isso. Acho que algumas regiões, em relação à subprefeitura, elas precisam ser melhor observadas, precisam ser melhor cuidadas e melhor distribuídas, para que a gente não tenha essa lacuna. A gente tem um bairro igual Paraisópolis, por exemplo, que está entre a subprefeitura de Campo Limpo e de Butantã. Então, quando vai reclamar de alguma coisa, é basicamente o mesmo problema que o pessoal da Paulista vive. Quando você vai reclamar alguma coisa, não é nessa sub, é na outra, vai na outra, não é nessa, é na outra, e as pessoas ficam sem o atendimento devido. Então, acho que essa distribuição de deveres tem que estar mais explícita, e o compromisso do poder público em realizar os anseios aí dos usuários. Muito obrigado. Você vai fazer algum comentário sobre o voto distrital misto? Foi o que eu fiz, né? O voto distrital misto já... Muito bem. Passo a palavra para Débora. Bom, boas perguntas. Assim como foi colocado aqui sobre a Avenida Paulista, que está abandonada, largada, o meu comprometimento não é só com a Avenida Paulista, mas com as diversas regiões da nossa cidade de São Paulo que está abandonada e largada. Então, eu acho que o papel também do vereador é brigar para que a zeladoria da nossa cidade de São Paulo como um todo ela seja bem cuidada. Referente ao voto distrital misto, eu sou a favor, sim, mas eu acho que é importante que os vereadores cumpram um papel, porque o papel do vereador não é só fortalecer aonde ele mora, a região que ele mora. O papel do vereador é ele olhar a cidade de São Paulo como um todo, de norte a sul, leste, oeste. Então, sou sim a favor que os vereadores precisam ter essa dimensão, porque aí não teria essa precisão de ter alguém no bairro, né, cuidando, coisa e tal. Eu rodei de norte a sul, leste, oeste e centro. Eu acho que o papel do vereador não é só fortalecer o seu bairro. A gente vê muitos políticos bairristas. Eu acho que esse não é o papel. É olhar todo o canto da cidade de São Paulo e legislar para essas pessoas. Excelente, obrigado, Débora. Eu passo a palavra para o Rodrigo. Bom, vamos lá. Primeiro, eu sei que não tem tréplica, mas a Débora, na penúltima fala dela aqui, ela falou sobre a questão que ele entrou aí contra a revisão. Foi do plano diretor ou do zoneamento, Débora? Não lembro. Foi contra o PDL ou o zoneamento? Não lembro. Você entrou com a representação. Mas é muito importante, ela participou lá dos debates também, mas nós tivemos várias as representações contrárias a tudo que a gente fez, mas a Justiça, por 3 vezes, reconheceu o trabalho, o papel que a Câmara cumpriu aí na visão
da Justiça e de quem aprovou, porque nós tivemos a grande maioria da votação. Só para vocês entenderem, qualquer projeto urbanístico que a gente tem que aprovar na Câmara, nós temos que ter 2/3 da votação, então votação qualificada. E o mínimo de votos que nós tivemos dos 55 vereadores foram 42 votos favoráveis, e um deles teve projeto que nós tivemos, inclusive, 46 votos, apenas um partido e uma vereadora de um outro que deixou de votar favoravelmente, mas a gente respeita a posição de cada um. A Débora, inclusive, entrou com uma outra representação contra mim esses dias, mas, Débora, depois eu vou te passar meu celular, qualquer dúvida que você tiver também eu posso... A gente não precisa acionar outros entes aí para a gente mais respeito à posição e ter uma relação muito boa com o pessoal lá do PSOL na Câmara, inclusive os que votaram contra, não só o Eliseu em algumas das discussões, o PSOL, o PT, inclusive quem votou contra esteve lá na tribuna para colocar a posição que nós tivemos num bom debate, realmente, sempre democrático. Mas vou responder rapidamente, de forma bem objetiva, até porque eu usei bastante para fazer meu comentário. Mas, Lívio, como sempre, o meu compromisso com você, com a Paulista Viva, é atender o que vocês pedirem. Então, você sabe que sempre quando você me procurou, a gente sempre esteve ao seu lado, e reforço aqui meu compromisso com você, com a associação. Você pode contar comigo. Nós já tivemos alguns trabalhos que a gente conseguiu desenvolver lá, e você pode contar com esse seu amigo, parceiro, que você conhece há... Meu pai você deve conhecer antes de eu nascer, inclusive, né? Então, acho que você tem bastante força para pedir qualquer coisa a mim. Agora, a questão do voto distrital, eu tenho uma atuação muito forte, muito focada no sul da Zona Sul. Então, para mim, pode ser o puro, o misto. Eu defendo muito o voto distrital, porque a gente realmente tem que ter cada vez mais, e aí reforço aqui o que o Eliseu tinha falado sobre o plano de bairros. Quanto mais discussões locais nós tivermos, com certeza a gente vai ter um olhar diferenciado para uma cidade-país, né? 12 milhões e meio de habitantes, maior do que Portugal. Várias nacionalidades que estão aqui representadas na nossa cidade, nós temos mais população de descendentes aqui do que no próprio país de origem. Então, é uma cidade muito diversa e, com certeza, os problemas são diversos em cada uma das regiões, em cada um dos distritos e dos bairros. Obrigado, Rodrigo. Eliseu? Bom, com relação à Avenida Paulista, a Avenida Paulista é uma coisa completamente fora do comum na cidade de São Paulo, né? Assim como alguns centros também. Eu acho que precisaria ter uma estrutura diferenciada para atender locais como a Avenida Paulista e alguns outros centros muito importantes na cidade de São Paulo. Porque lá, você tem Pinheiros. Pinheiros pega um pedaço. Tem Pinheiros, tem Vila Mariana e tem Centro. É isso? Né? Agora, Pinheiros trata de problemas na favela, de problemas na Marginal. O livro está dizendo que tem Sé também. Hã? A Sé, distrito da Sé, A Sé está envolvido também. Sé, Pinheiros e Vila Mariana. É os três. Eu falei o quê? Falei Centro, né? Sé, Pinheiros e Vila Mariana. Elas têm tantas coisas, é uma diversidade tão grande o que existe dos trabalhos da subprefeitura, e elas não têm estrutura, nem de resolver os problemas delas. Então é muito comum, como eu falei para vocês aqui, olha, precisa cortar mato. Ai, não, nós não temos aqui, não foi feita a licitação. A Paulista não pode esperar para essas coisas. Eu acho que teria que ter um órgão específico, uma subprefeitura ou qualquer coisa assim, que atendesse diretamente a Avenida Paulista e centros importantes como ele. Porque isso representa o cartão postal da cidade, das pessoas que vêm aqui, que fazem... Né? Isso é a mesma coisa que você ir para um país importante daí do primeiro mundo, a gente, num lugar que a gente todo mundo vai, está um lixo, né? E acontece isso mesmo. Lixo, desorganização, trânsito caótico, remendo na avenida, tudo fora de programação. Eu acho que tem que ter uma atenção especial e ter uma estrutura especial para tratar da Avenida Paulista e centros importantes como ela. E a coisa fica mais grave porque as subprefeituras hoje em dia não têm função nenhuma, não tem fiscal, não tem nada, praticamente esse é um abandono total. Com relação à questão do voto distrital, a gente, de certo modo, já tem o voto distrital misto aqui em São Paulo. Boa parte dos vereadores tem um reduto, onde ele tem uma votação mais forte, né?
Agora, o voto distrital misto seria interessante para, vamos dizer assim, homogeneizar um pouco, porque tem regiões da cidade que não tem nenhum vereador nem nas proximidades. Tem regiões que tem muitos concentrados. Eu acho que talvez fosse bom, pudesse ser por aí, mas aí tem os outros problemas, né? O problema da luta para saber qual é o distrito, que vila vai entrar em que distrito. Imagine o interesse de um vereador que quer ser candidato num distrito, mas um pedaço dos votos dele vai entrar para o outro. Quer dizer, então, é muito complicado isso e pode gerar uma cidade do tamanho de São Paulo, as pessoas perceberem, não, vamos fazer outra cidade aqui, né? Entendeu? Eu acho que pode acontecer como aconteceu com Osasco, com várias cidades que se desmembraram da cidade de São Paulo, né? Em função de um plebiscito, uma consulta popular. Eu acho que, se começar a fazer isso, a cidade de São Paulo vai ser desmembrada em várias outras cidades. Isso eu tenho certeza. Agora, eu não sei, como já existe praticamente o voto distrital misto em São Paulo, aí precisaria discutir bem. Uma coisa é a ideia, outra coisa é ver que consequências ela pode ter. O Rodrigo é da Zona Sul, por exemplo. Na Zona Sul tem uma quantidade enorme de vereadores, né? E o Rodrigo é um brilhante vereador, uma pessoa, apesar de ultimamente não ter votado nada a favor que ele quer, ele é uma pessoa muito brilhante, é um brilhante vereador que tem grande futuro. Mas eu queria dizer isso, viu? Eu acho que muito discutível a questão do voto distrital, embora seja aparentemente interessante. A gente tem já mais uma pessoa inscrita, que é a Soraya. Depois, então a gente pode juntar 3 perguntas e faz uma última. Eu acho que a gente já está em função de horário e isso, temos mais 10 minutos, então vou pedir uma super objetividade. Não tem direito à réplica, Lívio e Mário, só depois no petit comité. Então, próximo a perguntar a Soraya, depois Luiz e depois Dilson, e aí a gente encerra, porque responder 3 perguntas em 10 minutos todo mundo é completo. Soraya. Boa tarde a todos. Agradeço vocês terem vindo aqui para a gente poder ouvi-los. E também parabenizo aos senhores, tanto vão tentar a reeleição como vão tentar uma vaga lá, não trabalharem com Milton Leite. Que prazer será para vocês poderem ter um trabalho tão importante assim, poder fazer o trabalho com mais independência. Eu os parabenizo por isso, aos que vão tentar a reeleição e aos que entrarem lá. A minha pergunta é o seguinte: todas as falas de vocês estão muito ligadas ao executivo. Eu não vejo muito a questão da fiscalização, que é uma das questões importantes, uma das funções importantes de um vereador. Eu não vejo tanto a fala de vocês nessa questão. E eu queria, sim, ouvir a questão da fiscalização do orçamento, a fiscalização da execução dos serviços que têm que ser feitos, porque muitas coisas que foram faladas aqui, dos problemas trazidos, está ligado diretamente à fiscalização, inclusive a paulista. Ali é política pública já resolvida. Ali já é uma política pública resolvida. Não está sendo executada. Se ela ainda está do jeito que está, é porque o Lívio trabalha que nem um maluco. Então, assim, como vocês estão trabalhando na fiscalização e o que vocês pretendem trabalhar na fiscalização e como vocês veem essa função do vereador? Muito obrigado, Soraya. Luiz Gonstein, depois Dilson Ferreira. A minha pergunta é sobre o bairro, o São Paulo expandido. Eu não frequento a periferia, vou ser sincero, muito raramente. Então, nesses bairros todos, Vila Mariana, Vila Madalena, Paraíso, etc., um problema crônico na cidade de São Paulo são as calçadas. E eu não sei quem é que, se o dono do imóvel tem que arrumar calçada ou é a prefeitura. Ocorre que tem calçada que a pessoa tem que andar na rua, porque tem banca, tem poste, tem negócio de lixo. Quer dizer, a calçada em São Paulo é um horror, no geral. Obrigado, Luiz. Dilson? Obrigado, Fábio. Bom te ver aqui. Bom estar aqui. Não posso iniciar sem agradecer a presença dos nossos futuros vereadores e agradecer a qualidade da reação de vocês a tudo que está sendo perguntado. Muito obrigado. Eu quero tocar num assunto, se me permite, que, sem dúvida nenhuma, é um problema a nível federal, a nível estadual,
mas que reflete diretamente nas regiões de São Paulo, nas nossas áreas, na qualidade de vida, etc., que precisa ser cuidado. É com relação à força, o poder que o crime organizado, as milícias têm em regiões específicas da cidade. Tomo o Rio de Janeiro, tão conhecido como exemplo, e sabemos a dimensão que isso tem. Como é que os senhores veem essa preocupação na cidade de São Paulo? O que poderia ser feito para que, pelo menos, seja minimizado? Excelente. A gente tem, então, a focar na fiscalização, nas calçadas e na questão do controle do crime organizado. Flávio está pedindo a palavra, depois, então, eu passo para o Harold e a gente segue por aqui. Pode ser? Pronto. Então, você quer dizer? Obrigado pelas perguntas, né? Eu acho que a questão das calçadas, ela está justamente relacionada à fiscalização, né? Se eu não me engano, já tem alguma lei a respeito da padronização das calçadas. Infelizmente, elas não são colocadas em prática. Eu acho que a relação da Câmara e do vereador com o prefeito, ela precisa ter um limite, justamente para ele poder fiscalizar. Porque quando a relação é de muita dependência e de muito indicação e atuação do governo, você fica sem espaço para reclamar do chefe, porque o prefeito acaba se transformando no chefe de alguns vereadores. Então, eu acho que o vereador ele tem que ter mandato independente e que ele se relacione com o povo. Então, qual que é a ideia? Que nós tenhamos um gabinete que se relacione bem com o prefeito da melhor forma possível, mas que não haja dependência do gabinete com o prefeito e com o legislativo, justamente para que a gente tenha liberdade na fiscalização do serviço que está sendo feito pela prefeitura, né? E aí, um dos serviços a serem fiscalizados, além da Paulista, é as calçadas, né? A relação da prefeitura com o crime organizado, ela é muito pouca em relação direta, porque quem combate criminoso formado é a polícia, que está sob o poder do governo do Estado. Mas o vereador, junto com os pares, né, com os demais vereadores e o prefeito, precisa trabalhar. Eu sempre vou bater nessa tecla, porque eu vivo na periferia, eu moro na periferia, e é a realidade. E sou professor. Quanto mais a gente investir nas crianças, menos criminosos nós teremos no futuro. Quanto mais acesso essas crianças tiverem à educação de qualidade, a esporte, quanto mais luz no fim do túnel nós colocarmos para essas crianças, menos criminosos nós teremos e mais segurança pública nós viveremos, né? Então, a parcela de contribuição da Prefeitura e da Câmara Municipal no combate ao crime, diretamente, é cuidar das pessoas, é cuidar das crianças e é evitar, dar para as pessoas dignidade para que elas tenham outra opção. Porque algumas pessoas elas têm o seu caráter duvidoso e elas optam por entrarem na vida do crime. Mas, na sua grande maioria, a cultura da criança de crescer querendo viver a prosperidade e tendo do seu lado a única pessoa próspera, o traficante, ela vai querer ser igual. Então, ela vai querer se espelhar de quem está mais perto e quem tem mais dinheiro, quem tem mais reconhecimento popular naquela região. Então, eu acho que quanto mais a gente trabalhar na questão do envolvimento das crianças no esporte e proporcionar para essas crianças esforço escolar e dar para elas motivação, porque hoje na periferia, uma criança que estuda até o 2º grau, depois do 2º grau ela não tem uma perspectiva. Não existe um planejamento para que ela entre num curso superior. Não existe um planejamento para que ela se torne um grande empresário. Não tem uma linha de empreendimento, de você ensinar o empreendedorismo para eles. Então, ou eles vão trabalhar de motoqueiro, ou eles vão... O objetivo é sempre muito pequeno. É sempre só comprar uma moto, é só... Então, a tendência dele querer prosperar do jeito errado, porque ele está vendo pessoas no seu entorno prosperando do jeito errado, é muito grande. Então, acho que a Câmara e a Prefeitura vai contribuir com o combate ao crime organizado e a melhoria da segurança pública, cuidando das crianças. Esse é o meu ponto de vista. Em relação à fiscalização, eu acho que é função dos vereadores fiscalizar a atuação do Executivo. Nós não podemos nos furtar a esse trabalho. Por outro lado, o próprio Executivo tem seus fiscais, que estão lotados hoje, principalmente nas subprefeituras de São Paulo.
Eu tenho ligações indiretas pela minha região com a Subse. E eu sei que existem trabalhos de fiscalização sendo realizados. Se eles são eficientes ou não, é outra questão, mas é papel tanto do vereador, como da subprefeitura, como de outros canais que a prefeitura tem. Então, esse é um ponto. A questão que o Luiz levantou muito bem, ela inclusive está no meu programa aqui de atuação. Existe a legislação, viu, Luiz, que determina que o munícipe é o responsável pela calçada que está na frente da residência dele ou do comércio dele. Então, o poder público acaba se eximindo dessa função, que seria também de fiscalização e de obrigar o munícipe a fazer a reforma da calçada. O nosso ex-prefeito Bruno Covas fez um trabalho maravilhoso na Consolação. Todos que passam pela Consolação são testemunhas. Ele peitou os comerciantes e depois deu, digamos, o valor correspondente à reforma das calçadas a cada um dos munícipes para ser restituído. Então, essa é a função do poder público. E eu acredito que, infelizmente, não tem outra forma de fazer do que essa, né? A prefeitura faz e depois passa o valor rateado pela metragem do imóvel aos munícipes, porque a lei assim determina. Eu tenho um projeto de reforma da calçada da Rua Augusta, que é uma vergonha, da Paulista para o centro. Eu já apresentei, inclusive, no programa de governo, tanto do atual prefeito, quando o meu partido não tinha candidato à prefeitura, como do nosso atual candidato, que é o da Atena. A questão do crime organizado é um problema seríssimo hoje, porque está infiltrado em todos os setores da sociedade. Nós sabemos disso. E o crime organizado tem diferentes vertentes, né? Desde o, digamos, do traficante até outros crimes menores, mas que não deixam de ser crimes. No projeto de governo do prefeito, do candidato da Atena, ele enfrenta essa questão com muita energia, inclusive em função de algumas acusações ainda não totalmente comprovadas, né, no setor de ônibus, aqui na cidade de São Paulo, que teriam até dentro do quadro de dirigentes membros ligados ao PCC. Então, é uma questão que precisa ser enfrentada, mas o crime organizado, por vezes, se infiltra de formas, através de subterfúgios. E aí, por vezes, se você não seguir o caminho do dinheiro, fica difícil você enfrentar com êxito. E, para isso, é fundamental a atuação da polícia, como foi destacado, né? Obrigado. Obrigado, Harold. Débora? Primeiramente, referente à fiscalização, a gente não fala aqui, é porque o tempo é curto, tem um monte de coisa para falar, mas eu quero ressaltar aqui que eu, como presidente de partido, essas ações que eu entro é uma forma também de fiscalização e de denúncia, né, de coisas que estão sendo feitas de forma errada e que não está de forma regular. Mas, assim, também quero estar, vereadora, cumprindo ainda esse papel, fiscalizando, sim, o executivo. A gente sabe que tem muitas coisas erradas, desde a saúde, da educação, de contratos emergenciais, licitações que foram feitas aí. Inclusive, tem várias matérias de vários indícios, né? O atual prefeito tem suposições aí de estar envolvido tirando o dinheiro da creche das crianças. Então, o papel do vereador, sim, é fiscalizar o executivo. E não só isso, assim, eu me deparei nesse período, quando eu comecei a entender a política, que às vezes a gente está conversando na comunidade ou com a galera do centro, aí o pessoal,
tinha que ter lei disso. Aí, quando a gente vai ver, a lei existe, mas não é executada. Então, nosso papel também, como vereador, é fazer com que leis existentes sejam executadas. Referente à questão das calçadas, assim, concordo com você, é inadmissível. A calçada foi feita para o trabalhador circular, para o munícipe andar. Também parece que está interligado, porque também tem uma questão também de fiscalização. A gente vê hoje realmente o centro, às vezes, muito difícil de andar nas calçadas, e isso atrapalha toda uma população que acaba sendo prejudicada. Referente à segurança, né, a gente realmente precisa ter em mente que a maior responsável pela segurança é o governo do Estado, é a Polícia Militar, mas eu acredito, sim, que a Guarda Municipal ela pode cumprir um papel importantíssimo. E aí, pensando mais dentro da onde eu moro, da minha área de atuação, eu, como mãe, morro de medo dos meus filhos saírem, assim como conversei com tantas outras mães, porque na periferia, e não só na periferia, até nas regiões centrais, a cada esquina tem um ponto de tráfico. E é isso, chamando, aliciando a nossa juventude para esse caminho, que é o caminho mais fácil. E aí, eu acho que, pensando a nível municipal, é importante a gente ter o aumento de guardas municipais circulando as escolas. Eu não deixo minhas filhas ir sozinhas para a escola porque eu morro de medo, né, de acontecer alguma coisa. Então, conversei com diversas mães e a gente gostaria, sim, de aumentar o número de guarda municipal circulando nas escolas, trazendo proteção para as nossas crianças e inibindo a presença da guarda municipal, também vai acabar inibindo, né, o crime organizado. E, por fim, eu sei que eu já vou estourando, e, por fim, eu penso também muito na segurança da mulher. É inadmissível a cidade de São Paulo só ter 8 viaturas Maria da Penha, né? O número de feminicídio aumentou, e eu acho que também a Prefeitura de São Paulo ela pode cumprir o papel de aumentar a segurança contra as mulheres vítimas de violência. Acabei. Perfeito, obrigado, Débora. Com a palavra, Rodrigo. Sora, a relação que eu tive com o Milton durante todo esse tempo, na verdade, o Milton também é mais um amigo que me conhece conhece meu pai também antes de eu nascer. Todas as relações que tive com ele foram todas muito boas, não sei qual a experiência que você teve para falar dessa forma, mas eu respeito sua opinião, também respeito o presidente. Meu mandato sempre foi super, não é que foi independente, foi super independente, e o meu compromisso é com os 31.472 eleitores que me colocaram lá na Câmara. O que você falou sobre a fiscalização, eu acho que o primeiro papel, né, do vereador, fiscalizar todo, como eu falei no meu primeiro mandato, participei da Comissão de Finanças e Orçamento, não só fiscalizando a execução do orçamento, mas principalmente na composição dele. E eu, pelo menos, tenho buscado e feito o meu papel, juntando com as mais diversas emendas parlamentares, que inclusive tem uma discussão muito grande agora no governo federal, mas se o governo realmente não tiver controle, né, a gente tem que cobrar, fiscalizar todas essas execuções. É isso que eu tenho feito nas mais diversas áreas de atuação, desde zeladoria, saúde, educação, e a gente tem um portfólio muito grande de atuação nossa na realização dessas questões. Na questão da calçada, eu já havia falado que no plano diretor estratégico, na revisão que foi feita agora, nós criamos, na verdade o Executivo já tinha o Plano Municipal de Calçadas, então nós implementamos no Plano Diretor Estratégico. Então hoje é uma das diretrizes que nós temos dentro do Plano Diretor Estratégico, que tem acontecido há 3 anos mais ou menos. Houve o Plano Emergencial das Calçadas, que o próprio Executivo Municipal reformou muitos e muitos metros de calçadas, principalmente no entorno dos equipamentos públicos, mas como o senhor questionou aqui, exatamente, as calçadas na frente de cada um dos imóveis é dever do proprietário cuidar, e a prefeitura tem que fiscalizar, autuar, seja lá o que for, para que o proprietário deixe de uma forma acessível para todos, mas a gente sabe que é um grande desafio a mobilidade a pé na cidade. Quanto à segurança, primeiro o envolvimento do crime organizado, eu acho que a gente tem tentado fiscalizar. Hoje tem 2 cooperativas que estão com o controle feito pela prefeitura,
né? Uma investigação que não cabe à prefeitura fazer. Então a prefeitura tem aguardado aí quais serão os apontamentos da justiça e das forças policiais, eu acho que é muito importante, mas lembrando que esse formato de transporte foi criado à época da prefeita Marta e ratificado pelo prefeito Fernando Haddad. E quanto à segurança geral da cidade, é muito importante a gente destacar aqui que na Câmara nós aprovamos nós expandimos a Operação Delegada. A Operação Delegada é uma questão muito importante. Foi criada na gestão do prefeito Kassab, que paga aquela hora extra, vamos dizer assim, uma hora extra oficial para os policiais civis, militares e agora bombeiros também, e a Guarda Civil Metropolitana, para que nos horários que eles não estejam cumprindo aquele horário da sua carga horária normal, ele possa também estar trabalhando para a própria prefeitura. A Paulista, inclusive, é uma das regiões que tem a Operação Delegada, foi uma das prioridades, algumas outras áreas da cidade, inclusive na periferia, em alguns locais a gente tem conseguido colocar, além do novos concursos e também o chamamento de mais 2.000 guardas civis metropolitanos, apesar da segurança, como a gente sempre fala, não ser uma obrigação do município, mas a gente tem buscado junto ao governo do estado, o governador Tarcísio, com as forças policiais do estado integradas à Guarda Civil Metropolitana, melhorar ou buscar uma melhora nessa questão da segurança. Obrigado, Rodrigo, Eliseu Gabriel e depois Luiz para fazer o encerramento. Bom, a questão das calçadas é um problema dramático na cidade de São Paulo e tem a ver com a ideia que vigora principalmente de que a calçada é responsável do dono do imóvel. Então a prefeitura só vai lá para multar se não fizer direito. Só que ninguém faz direito, porque existe na nossa casa, na nossa cidade, o automóvel. O automóvel é dono de tudo aqui. Então, o que acontece? As calçadas são organizadas de maneira que o automóvel possa entrar na casa, né, ou no prédio, etc. O que acontece? A nivelação dela, em função das nossas ruas, é feita na calçada e o imóvel fica na horizontal. Quer dizer, o certo seria fazer dentro das próprias garagens o acerto da declividade do imóvel. Mas isso não acontece. Então, existem as coisas mais incríveis, né? Aqui mesmo na Vila Madalena, você vai andando, de repente tem um buraco de 1 metro. Né? É uma coisa absurda, realmente são calçadas assassinas. Eu acho que tem que fazer aí um grande trabalho, ter um plano municipal de calçada. Isso aí, acho que se um prefeito falar, vou só arrumar calçada, já seria uma grande coisa. Inclusive, ajudaria muito a mobilidade, né? Porque muita gente não anda. Eu não vou até a padaria a pé porque é um sacrifício. Você tem que subir degrau, subir, cair, desviar da árvore, ver se não vem vindo o carro, andar pela rua. Quer dizer, é muito difícil. Isso ajudaria muito a mobilidade, porque muitas das viagens poderiam ser feitas a pé, não é? E com segurança. Então, precisa ter um plano municipal de calçadas e uma grande conversa com a população para entender, para esclarecer, para entender o que fazer. E as prefeituras poderiam, elas mesmas, fazer as calçadas, a prefeitura, e depois cobrar do morador, por exemplo, né? Fazer dentro da lei. O que seria muito complicado, porque vai interferir na questão dos automóveis, as coisas. Então, é bastante complicado isso. Precisa fazer um estudo muito sério, de longo prazo. Mas, enquanto isso, não precisa largar a calçada com tanto buraco, muitos lugares que não tem degrau, mas buraco, não são enfim, reformadas. Isso é muito grave o que acontece, e isso é uma coisa que me preocupa muito. Eu tenho trabalhado muito nessa questão das calçadas. Mas a gente não dá conta, né? Porque fiscalização, a prefeitura realmente não tem estrutura para fazer isso, e não tem interesse também, parece, né? A questão da fiscalização do orçamento... Existe o Tribunal de Contas, existem vários instrumentos de fiscalização, mas o que falta muito na cidade de São Paulo é a fiscalização interna, a auditoria interna de cada órgão público. Isso não existe, isso é um problema muito grave. Os vereadores podem ir atrás, por exemplo, eu recebo denúncias. Quando eu recebo denúncia, eu vou atrás, vou ver o que é, vou tentar resolver. Denuncio, faço coisa. Muitas vezes as pessoas têm que ir no Ministério Público
porque as coisas estão fazendo de maneira uma construção errada em cima fora do zoneamento. Então tudo isso é muito difícil para o vereador pegar uma cidade desse tamanho. Então quando eu recebo denúncia, eu vou atrás. E tem as votações. As votações na Câmara muitas vezes têm a ver com isso. Mas quem vence é sempre a maioria. Se o prefeito tem maioria, ele faz qualquer coisa. Então aí fica muito difícil a gente poder, a não ser fazer denúncia, reclamar, etc, etc. Mas eu acho que o que precisa haver é, em cada secretaria, em cada órgão público, um processo de auditoria interna permanente, controlado e publicizado. Isso que precisa haver. Na questão... Qual é a outra? A questão da segurança. A segurança tem a ver muito com o desmonte do Estado. Por exemplo, se alguém quiser abrir uma lojinha, um mercadinho em algumas áreas de São Paulo, não é com a prefeitura que eles falam. A prefeitura nem está lá, eles falam com o crime organizado mesmo. PCC, etc., se acerta lá. Se querem segurança, acerta com eles, não é? Por quê? Porque existe uma fragilidade enorme do poder público, o desmonte do Estado, a desvalorização do servidor público, a falta de concurso público. Para vocês terem uma ideia, o PSIL, que é um órgão de programa de silêncio urbano, deveria ter 350 fiscais. Tem só 7, sendo que 3 estão se aposentando e um está doente, por barulho em toda a cidade. Então, por que é isso? É um desmonte. É não entender a importância do serviço público, que não pode ser sucateado como está sendo feito. Isso em todos os órgãos. A subprefeitura, sucateada. Tudo que vai... A prefeitura não tem... precisa varrer, não. É tudo terceirizado. E é onde tem as terceirizações que mora muitas vezes a corrupção. Né? Nessas empresas, para lá e para não, nós um jeitinho aqui. Então, existe essa questão do desmonte do Estado, do abandono de enormes regiões da cidade de São Paulo e do crescimento do crime organizado, inclusive no poder público. A presença deles é notória, não é? Enquanto a gente não tiver no oposto, a gente não fortaleceu o Estado, que eu digo, o poder público, fazer concurso público, manter a cidade em ordem, criar instituições capazes de manter a cidade em ordem, o crime organizado vai prevalecer o tempo inteiro. É isso que está acontecendo. Acho que é só, né? Bom, me cabe aqui fazer um agradecimento a vocês todos, especialmente aos 5 candidatos. Um nível altíssimo de informação, de visão. Eu, pessoalmente, gostaria que vocês 5 entrassem lá, porque vocês, além de serem muito densos, vocês têm uma capacidade de escuta muito boa. E não tem... É claro que não há alinhamento necessário entre vocês, mas vocês têm uma forma de contribuir bastante interessante. Então, muito obrigado. Muito obrigado também a todos que estiveram aqui com a gente. Esse é o ambiente normal do PNBE, então vocês estão convidados às próximas edições. A gente está sempre inventando, né, Fábio? E é isso. Obrigado a todos.